aqui também representa algo apontando para Jesus. O azul é a púrpura, azul, púrpura, carmesim e linho fino. Essas 4 cores, ela representa no tabernáculo os 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de João e o evangelho de Lucas. Observe, aqui vocês vão ver essas 3 cores, mas quando nós entramos de dentro para fora, nessa parte aqui, porque aqui o rapaz que construiu, ele não deixou, mas aqui, dessa parte do tabernáculo, tinha um lugar chamado caminho. A porta era chamada de vida. De vida. Ou seja, a porta não era chamada de vida. Vida era a parte que ficava dentro do tabernáculo. E a porta se chamava verdade. Vida porque quem estava lá dentro era aquele que dava vida e tirava vida. Verdade porque ninguém podia entrar por essa porta sem ser com a verdade. Observe que um dos filhos de Arão, que era o sumo sacerdote, ele entrou uma vez com fogo estranho e foi completamente consumido. E quando Moisés, aquele homem de Deus, ele chegou e se deparou com o tabernáculo, logo ele viu Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, porque ele viu o caminho, a verdade e a vida. Observe que o sacerdote, ele precisava, para chegar até Deus, passar pelo caminho. Passar pelo caminho. Ninguém pode chegar até Deus sem passar por Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E aqui, irmãos, está uma pequena parte, se fôssemos falar a respeito de tudo que tem dentro do tabernáculo, o tempo não daria para a gente expor tudo isto. Mas aqui está apenas, eu quero falar apenas alguns objetos de importantes. O tabernáculo, depois, como Israel já na época, vamos dizer, depois dos juízes, o tabernáculo já havia se perdido. O tabernáculo já não existia mais. Alguém fez algumas réplicas, mas não mais como ele existia no original. Aí entra a monarquia de Israel. Quando entra a monarquia de Israel, aí é quando começa a construção do primeiro templo de Jerusalém, que foi construído ainda, como todos sabem, pelo reinado de Salomão. Observe que este templo que vocês estão vendo aqui, ele não é nada mais, nada menos do que uma réplica do santuário. O que muda é que o santuário era um templo móvel. Era um templo que podia se mover e levar, desmontava-se e levava ele para todos os lugares, porque Israel
vivia como um povo nômade. Mas quando Israel chegou na sua terra, Sintetiza, porque aí a gente precisa. Ah, tá bom. então, meus irmãos, então aqui o templo era uma réplica do tabernáculo. Tudo que tinha dentro do tabernáculo tinha dentro do templo. O lugar santíssimo. Só que a construção do templo foi uma construção mais evoluída. Foi uma construção que exigiu, na época, tem alguém que diz que Irão, ele trouxe madeira, há quem diga, né? Não é bíblico isso, mas há quem diga que Irão, ele trouxe madeira até mesmo daqui, de nós aqui da Amazônia, para a construção do templo. Então, aqui está o templo foi destruído, o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, o segundo templo foi construído no governo de Zorobabel. Depois, esse segundo templo, ele ficou, Israel desprezou esse templo de Zorobabel. Aí no governo de Herodes, o templo não foi reconstruído, ele foi reformado. Ele foi reformado no governo de Herodes. Então, Jesus disse assim para os judeus. Eles chamaram Jesus para ver a grandeza do templo. Aí Jesus disse: olha, não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, no ano 70 da era cristã, todo mundo sabe, que o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu completamente o templo. E diz a história que a investida de Tito era para pegar o ouro que tinha em Israel. Então, o ouro derramou-se sobre as entranhas das pedras. E Tito arrancou as pedras para tirar o ouro que caía sobre as pedras do templo, para cumprir-se o que Jesus havia falado, que não havia pedra sobre pedra que não fosse derribada. O que tem hoje não é o muro, não é o muro propriamente dito. Essa réplica que tem lá hoje em Israel é apenas, eles construíram em cima do original que está embaixo do chão. Para nós é muro das lamentações, mas para ele é muro de oração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não dá para a gente falar